Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3, de eletromagnetismo, ok? Então vamos continuar do ponto final da última aula, que foi o que? A gente mostrou a força elétrica, do último vídeo. A gente tinha lá uma configuração entre três cargas, sendo que duas possuíam cargas positivas, de valor, entre aspas, Q maiúsculo, e uma carga, positiva de Q minúsculo, certo? O desenho está lá esquematizado no vídeo aula anterior, então dê uma olhada lá, que aí vocês veem como é que vocês observam, como está a configuração da carga, das cargas. E aí o resultado que a gente obteve foi isso aqui, que eu mostrei para vocês. Bem, aqui, só deixar claro aqui, deixa eu apagar só uma coisinha aqui, isso aqui não faz parte. Então deixa eu só... Então esse foi o resultado que a gente obteve anteriormente, ok? Então agora a gente tem que fazer o que? Uma análise do que acontece quando eu tenho um L muito maior que D, quando o L eu tenho muito menor que D e quando eu tenho um L igual a D, certo? Então vamos fazer o caso em que eu tenho um L muito maior que D, certo? Que é o vermelho. Então como é que vai ficar? Vamos puxar aqui uma seta. O que vai acontecer? Nesse caso eu vou ter o que? A força elétrica vai ser Qzinho, Qzão, sobre 2πε0. Aí teremos um D divididos por quem? L ao quadrado mais D ao quadrado elevado a 3 meios. Nesse caso, o que acontece com o D? Com o D, eu tenho um L muito maior que D. O fator D desaparece. Então esse camarada aqui, o que vai acontecer com ele? Esse camarada aqui vai morrer. A gente pode jogar ele fora, desprezar ele comparando com L ao quadrado, ok? E aí, o que vai acontecer finalmente com o resultado? O resultado da força elétrica, para o caso em que eu tenho um L muito maior que D, ele fica isso aqui, ó. Qzão, Qzinho, 2πε0, onde D é a distância, e aí vai ficar L ao quadrado elevado a 3 meios, isso vai dar L ao cubo, certo? Lembre-se, o L era o quem? L era a distância entre os dois fios, entre as duas cargas. E o D era a posição vertical em relação à carga que estava no ponto médio, só que a uma distância D do segmento de reta que unia os dois. Gente, verifiquem lá o desenho na videoaula anterior, que vocês vão verificar lá como é que é a distribuição da configuração lá das cargas, ok? Certo? Agora o que acontece quando eu tenho um L muito menor que D? Vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Nesse caso aqui, o que teremos? A força elétrica, certo? Aí vamos colocar já o resultado, vai ficar um Qzinho, Qzão. Aí o que vai acontecer? Esse L vai ser jogado fora. E aí você vai ficar com D. Aqui eu tenho 2πε0. Sobre quem? Sobre o fator, o que? D elevado ao cubo, ok? Então a força elétrica, que as duas cargas vão exercer da carga menor, vai ser um Qzinho, Qzão, D, aqui fica ao quadrado, e aí isso aqui vai ficar 2πε0 D ao quadrado, ok? Certo? E por fim, o que acontece quando eu tenho uma carga, os dois iguais, O que acontece quando eu tenho os dois iguais? Aí eu posso imaginar da seguinte forma: se os dois vão ser iguais, certo? Eu posso fazer
D igual a L, né? Ao invés de fazer L igual a D, né? Porque D igual a L ou L igual a D, isso não vai influenciar em nada. O importante é que, nesse caso aqui, se a gente reescreve a função de L, o que vai acontecer? Só lembrando aqui a vocês, como é que era a figura? Eu tinha um Q, Qzinho, Qzão, quer dizer, e aqui em cima eu tinha um Qzinho. Essa distância aqui, quase com outra cor, eu tinha uma distância aqui entre as duas cargas, e aqui eu tinha uma outra distância aqui entre as duas cargas. Essa aqui é a distância D, e esse camarada aqui é L, e esse camarada aqui era L. Ok? Somando os dois dava 2L. Então, esse camarada aqui era L, e esse camarada aqui é L, e esse camarada aqui era D. O que a gente vai fazer agora é fazer o D igual a L ou L igual a D, tanto faz, não importa. O resultado vai ser o mesmo. Quer dizer, em termos numéricos, né, é o mesmo. Então, como é que fica aqui? Agora esse camarada aqui. Como é que você vai ter? Você vai ter a força elétrica. Qzinho, Qzão. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar D, certo? Vamos deixar D. Né? Vou fazer aqui o L igual a D. Ou seja, essa distância aqui é igual à distância vertical. Já está aqui desse jeito, então vamos deixar desse jeito. Então, Qzinho, Qzão, D. Aí você vai ter o 2π, certo? Y0. L vai ser quem? D ao quadrado agora, mais D ao quadrado elevado a 3 meios. Então, temos que a força elétrica vai ser Qzinho, Qzão, vezes D. Aí você vai ter um 2πy0, 2 que multiplica D ao cubo elevado a 3 meios, certo? Opa, aqui está errado. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui não é D elevado ao cubo. Aqui é D elevado ao quadrado, certo? D elevado a 3 meios. E aqui tem um fator 2 aqui na frente. Certo? Então o que vai acontecer aqui? Repare que eu vou ter isso aqui agora. Ó. A força elétrica vai ser isso aqui. Eu vou ter Qzinho, Qzão, vezes D. 2π y0. Vou ter 2 elevado a 3 meios. Que multiplica quem? D elevado a 3 meios. Certo? Ok? O que vai acontecer aqui? A força elétrica vai ser Qzão, Qzinho, Qzão, D divididos por quem? Aqui você vai ter um D elevado, um D ao quadrado elevado a 3 meios. O fator 3 meios morre com o 2 com 2 morre e fica só o 3 elevado ao cubo. É D elevado ao cubo. Aí você vai ter um fator 2πy0. Aí você vai ter um 2 elevado ao quadrado. Não, elevado ao cubo, né? Na verdade, é 2 terços, né? Então você tem aqui um fator 2 elevado a 3 meios. Que multiplica quem? Multiplica o fator D ao quadrado morre aqui, né? Então vai ficar só D ao cubo. E aí esse D aqui morre com esse 3. E aí você fica com 2 aqui. E aí você chega ao resultado que a força elétrica vai ser quem? Repare que agora deu um resultado muito parecido com o azul. Só que a diferença é o seguinte, tem esse fator 2 elevado a 3 meios, né? Então a gente pode dizer que isso aqui é o seguinte, ó. É 1 sobre 2 elevado a 3 meios, que multiplica a força do caso 2, né? Que é a força... Opa, deixa eu apagar aqui. Que é o caso azul que a gente fez aqui, ó. Então temos a força elétrica do caso azul. Ok?
Então vai ser exatamente igual ao que a gente teve anteriormente, no caso azul. Com exceção, claro, com esse fator aqui de 2 elevado a 3 meios. Quem é 2 elevado a 3 meios? Então o fator 2 elevado a 3 meios é isso aqui, né? É a raiz cúbica, perdão, é a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, que vai ser 2 raiz de 2, certo? Então, a gente pode melhorar esse resultado aqui da força elétrica como sendo Fe. Aí a gente vai ter novamente, a gente vai ter um Qzão. Aí esse 2 multiplica com esse outro 2 aqui, ó. Esse fator 2 aqui multiplica com esse fator 2 aqui. E aí fica 4. Aí tem um 4π, ε0, raiz de 2, ok? Que multiplica quem? 1 sobre d ao quadrado. Aí a gente pode racionalizar esse resultado aqui e chegar finalmente no resultado que é esse, ó. Que vai ficar raiz de 2, Qzão, 4, raiz de 2, racionaliza, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Né? V1 sobre... Opa! 1 sobre d elevado ao quadrado. Aqui a gente pode até multiplicar, né? Ficar 4 vezes 2 dá 8. Então, esse é o resultado final. Certo? Então, temos 3 casos diferentes. Temos esse. Temos o resultado que é esse aqui, que é o segundo caso. E agora temos o outro caso. Temos esse terceiro caso aqui. O primeiro caso, na verdade. O primeiro caso é quando L é muito maior que D. O segundo caso, quando o L é muito menor que D. E o terceiro caso é quando L é igual a D. Certo? Que é isso aqui. Ok, pessoal? Bem, então vamos terminar essa videoaula aqui para não ficar muito extenso. E aí na próxima videoaula a gente já faz um caso de uma distribuição contínua de cargas, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.